E Samer, você era juiz, era delegado, tão jovem, o que te levou para A entrar ou a sair? As duas coisas, vamos lá. Sabe por quê? Eu sou de família da mesma origem que a sua, e a gente tem poucas pessoas no direito. Poucas. Não é o costume, minha família toda basicamente é de médicos, pessoas da saúde, mas basicamente médicos. E não é só que há poucas, é que há uma supervalorização da medicina e uma subvalorização das outras profissões. Eu sempre fui muito estudioso, então quando eu decidi que eu ia fazer direito, as pessoas da minha família diziam assim, que pena, né? Tão inteligente, vai desperdiçar. E aí eu fui fazer direito. Então a Imagino ideia... que eu escutei, então. Eu tô pensando, DJ, né? DJ o quê? DJ, cantora e trabalho com criação de... Mas agora tá tudo bem, né? Agora sim. Agora você deu a resposta, porque o resultado é a melhor resposta. É que quando dá certo... Quando dá certo, tá tudo certo. O problema é se der errado. Exatamente. Né? Mas... Então eu entrei no direito sem saber a razão. Eu só sabia que eu não queria fazer medicina e eu meio que querendo ser diferente, não havia uma razão especial. Eu entrei na faculdade de Direito, aí o primeiro mês da faculdade eu sofri um baque, porque eu estudei muito no terceiro ano para poder passar no vestibular, e aí quando eu passei, eu entrei na faculdade e não tinha aula, os professores não iam, ou ia e fingia que dava aula, e Direito é meio período, não é período integral. Então eu saí da faculdade e falei, meu Deus do céu, não é possível que eu estudei para isso, que faculdade que eu inventei. Aí eu comecei a estudar sozinho. E aí peguei essa mania de estudar sozinho e toquei a faculdade mais ou menos assim. Mas eu entrei sem uma razão especial, assim. Ninguém me inspirou, não. Foi a falta de inspiração. Mas daí você já prestou concurso para delegado? Eu entrei para advogar. Tá. E aí eu queria fazer USP, e eu prestei USP e Universidade Federal de Goiás. Aí eu passei na Federal e não passei na USP. E aí eu fui fazer Federal, mas com uma sensação de derrota. Assim, as pessoas vibrando que estavam entrando na Federal, eu falei, cara, não é possível. Nossa, tá bom, vai. Porque quando você tem um outro objetivo, quer dizer, um plano B, mas vamos lá. Cheguei e falei, eu vou tirar a diferença. Então eu estudei muito desde o primeiro dia da faculdade. Não teve um momento na faculdade em que eu disse, vou levar mais ou menos. Não, sempre foi muito... e eu queria advogar. Só que eu fiz um estágio no escritório de advocacia. E eu não errei na profissão, eu errei no escritório. E aí eu tive uma experiência que eu falei, cara... Normalmente estágio é pra gente aprender tudo que não se deve fazer. E aí eu olhava, sabe? Eu falei, cara, não dá. Mas era porque eu não achava legal ali. Que área que era? Era empresarial. Sei. E aí eu falei, eu tinha aula à noite com os juízes, que eu tinha entrado em um curso regular, enfim, que acabava preparando para concurso. Aí eu falei, e os professores eram juízes. E os caras eram muito bem sucedidos e muito inteligentes. Chegavam à noite e davam aula. Eu falei, cara, eu prefiro ser o cara da noite que o cara do dia. Aí eu falei, vou ser juiz. Aí eu comecei a estudar. No meio da faculdade abri o concurso de delegado, prestei para teste. Como eu estava estudando muito porque eu queria ser juiz, eu passei. Aí quando eu me formei, eles esperaram, então me nomearam um dia depois. Aí eu tomei posse como delegado, fiquei 3 anos, continuei estudando, e aí passei no concurso de juiz e virei juiz. E você tão novo assim, você sentia que você impunha o respeito necessário nessas profissões? O suficiente para ninguém falar nada na minha cara. Já tá ótimo. Já tá bom, né? Nas costas, com certeza. Ariano Suassuna. É tipo assim, não fala na minha frente não, que eu não quero saber. Fala pelas costas, certamente houve críticas, né? Mas pela frente não, então tá tudo certo. Tá tudo bem. E aí você ficou como juiz quanto tempo e como é que foi essa transformação na sua vida? Assim, de onde veio isso? Eu fiquei 8 anos e meio como juiz. É bastante tempo. É um tempo relevante. 3 anos como problema. delegado, 8 anos e meio como juiz. Então eu tive uma experiência relevante no serviço público e especialmente nesse campo. Eu ingressei e aí eu montei um curso preparatório para concurso público, concurso jurídico. E junto com uma colega que era juíza, hoje é tabeliã. E aí a gente começou a ministrar aulas de sentença e tal.
E o curso foi crescendo e ganhou uma proporção relevante. Ponto. Na pandemia, aliás, e aí eu comecei a escrever o meu perfil no Instagram sem a menor das intenções. Eu brinco que o meu perfil no Instagram é a pretensão da despretensão, porque eu não tinha vontade nenhuma de fazer. Eu já era juiz, eu já tinha o meu curso. Eu falei, eu vou escrever meus pensamentos. E aí uma colega minha disse, Summer, escreve não. Publica não. Escreve, mas não publica. Mas ela falou numa boa. Sabe quando a pessoa bem intencionada? Ela falou, às vezes a gente acha que escrever uma coisa é legal. E aí a gente publica, os outros não acham, as pessoas vão criticar e tal. Cara... Quando eu fazia roteiro pra programas assim, né, de comédia, eu falava assim que eu tinha ótimas ideias de piada à noite que não passavam no crivo do café da manhã. Quando eu lia no dia seguinte, eu falava, eu achei isso engraçado ontem, é sério? Mas você sabe que, na verdade, piada, pra mim, é um negócio que a primeira vez que você lê, ela dá o tom. Se você lê de novo, se lê a terceira vez, você começa a achar super sem graça. Não é? Eu posso estar enganado. Então, às vezes, você tem que soltar do jeito que vem. A técnica, Ari Toledo ensina, é piada velha para o público novo e piada nova para o público velho. Aí pronto. Então é isso. Então, tem uma fórmula. Tem uma fórmula, né? E aí eu comecei a publicar meus textos sobre a vida, minha visão de mundo, etc. E esses textos começaram a viralizar. E eu passei a ganhar muitos seguidores assim. E aí eu falei, cara, E aí um amigo meu falou assim, Summer, as pessoas que estão te seguindo não são do direito. A minha tia de Recife tá te postando, cara. Aí eu, cara, minha irmã é médica e ela te segue. Não sei. E aí, enfim, começou a ter muita gente fora do direito. Eu falei, cara, por que você não lança um curso para essas pessoas? Eu falei, eu só posso lançar um curso se for de escrita ou se for um clube de leitura, porque eu leio muito e tal. Cara, lança, faz o teste e tal. Aí eu fiz o teste deu muito certo, deu muito mais certo do que eu imaginava. Eu falei, nossa, acho que existe até um negócio aí. E aí eu criei uma segunda escola que é de criatividade, cultura e comunicação. E aí, nisso, eu passei a ter 2 cursos e eu era juiz. E aí, eu tive que olhar para minha agenda. Porque quando você é juiz, quando você é funcionário público, a pessoa pode, de alguma forma, trabalhar menos, até menos do que deveria. Mas quando você é juiz, essa possibilidade diminui muito, no sentido de que você tem audiências para fazer. Então, assim, eu entrava numa audiência, o fórum abria meio-dia e fechava às 19 horas. Então a audiência marcava 1 hora, terminava às 19. Não tem jeito, você tem que estar lá presidindo, ouvindo testemunha, o réu, o advogado vai falar. Então não tem jeito. E aí o meu tempo tomado. Então eu trabalhava de manhã pro curso, ia pro fórum e à noite pro curso. Aí eu falei, cara, eu tô punindo os meus 2 cursos. Porque vocês sabem, se você não tiver um tempo livre para pensar, para ter uma ideia, você não cresce. Você não cresce. E eu tô esgotado. Tô muito cansado e tal. Aí depois de muita terapia, conversa com muitas pessoas e preparos, eu tomei a decisão que para muitos foi um rompante de sair da magistratura. Faz 2 anos e 3 meses. É recente, assim, em termos, né, de vida, 2 sim. anos. 2 anos é muito pouco. Sim, foi pós-pandemia ali, mais ou menos. Foi 6 de abril de 2022. Ainda havia algum resquício de pandemia, mas era fim da pandemia. Na verdade, a gente estava voltando daquele intervalo que deu, né? Lembra? Que no final do ano a gente teve aquele intervalo que liberou um pouquinho e aí depois voltou de novo. A gente teve uma... É porque foi uma época que a gente estava gravando, então a gente lembra os padrões que a gente teve que adotar de máscara e testes. Vocês chegaram a gravar com máscara no estúdio aqui? Não. Não, mas de chegar sim. De chegar, claro. E a gente fazia teste aqui. Tinha uma pessoa. Tinha que fazer? Tinha uma enfermeira fazendo teste em todo mundo, para todos os podcasts. A gente testava 2 vezes na semana, que era o período que dava para pegar uma reação, sim, né? A cada 3 dias dava para pegar. E todos os convidados todos os dias. Gente, a gente viveu uma loucura, Uma né? loucura. Uma loucura. É uma loucura. E como a gente, assim, se adaptou a essa loucura e agora que a gente saiu, é como se não fosse um problema tão grande. A gente que não perdeu ninguém efetivamente, né? Quem perdeu, com certeza, tem outros resquícios, né? A gente teve alguns convidados já que falaram isso. A pandemia foi terrível, mas a quarentena me ajudou. Muitas pessoas disseram isso, tipo assim, porque criou alguma coisa, porque desenvolveu alguma coisa, porque, entendeu? Sim. Tipo assim, não a pandemia, tratando a pandemia como algo positivo, longe disso, mas
o período que foi imposto pela pandemia, sabe? Mas é preciso tirar uma vitória da derrota, né? Pois é. Então essa ideia deles está certa. A pandemia impôs a muitas pessoas que pensassem. E aí criassem um novo... a pessoa está em casa o dia todo. De repente ela tem que lidar com o fato de ela ser sua própria companhia. E isso pode ser desesperador, não? As pessoas um pouco mais conseguiram lidar um pouco melhor, criaram grandes coisas, né? E algumas seguiram o conselho do Roberto Campos, o avô, não o neto, que dizia que o brasileiro não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Eles perderam a oportunidade, passou a pandemia, que frase maravilhosa. E voltaram para a vida como ela é.